E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Eu tinha prometido para hoje um vídeo sobre o elenco do Cruzeiro, né? Quem devem ser os atletas aí na reapresentação do plantel, mas como nós tivemos algumas notícias relevantes aí nas últimas horas, né? Uma provável saída e uma provável chegada do jogador, eu preferi fazer esse vídeo de notícias e eu deixo para botar esse vídeo sobre o elenco no sábado, tá? Porque amanhã, sexta-feira, tem jogo da seleção, né? Então tem o vídeo de pré-jogo, tem a live mais tarde. No sábado de manhã, então, eu boto esse vídeo sobre o elenco do Cruzeiro, beleza? E a notícia de saída envolve o lateral direito Giovani Jesus, que está indo para o FC Dallas dos Estados Unidos. A informação foi trazida originalmente pelo portal Deus Me Dibre e o Giovani está sendo vendido pelo Cruzeiro por $1 milhão por 80% dos direitos econômicos. O Cruzeiro manterá 20% dos direitos. E tem até uma dúvida nessa questão dos valores, porque o Samuel Venâncio, por exemplo, já trouxe a informação de que o valor é um pouco mais alto, né? Seria ali na casa de 8 milhões de reais, então aproximadamente $1,5 milhão. Seja como for, o Cruzeiro está negociando o Giovani Jesus então com o Dallas, vai receber uma grana e manter uma pequena fatia dos direitos do jogador, pensando numa valorização e negociação futura. O Giovani Jesus eu acho que fez uma boa temporada, né? Esse foi o primeiro ano em que ele jogou regularmente pelo profissional do Cruzeiro, tinha feito uma boa Copa São Paulo, foi um jogador bem útil durante todo o ano. O fato de saber jogar como zagueiro e como lateral direito é um diferencial para esse atleta, né? Que foi aí uma peça bem útil para o Pessolano, inclusive é ele que faz o primeiro gol naquela última partida da temporada contra o CSA, né? Pelo profissional do Cruzeiro aí, ele teve 39 partidas nesse ano, 2 gols e 3 assistências. E eu entendo a decisão do Cruzeiro de negociar jogadores, essa necessidade que o clube tem de revelar atletas, vendê-los justamente para capitalizar, né, para ajudar a pagar as inúmeras dívidas que o Cruzeiro possui. Mas eu acho que sejam 5, sejam 8 milhões aí o valor dessa venda, é um valor baixo, né? E eu insisto que o Cruzeiro tá vendendo os jogadores no timing errado, sabe? A gente ainda não tá na janela de transferências. O mercado do futebol europeu, que é o principal mercado do futebol hoje, ele abre no mês de janeiro. E assim como o Cruzeiro fez no ano passado naquela venda do Thiago pro Ludogorets em fevereiro, né? Eu acho que o Cruzeiro tá vendendo um jogador antes da hora, sabe? Deveria segurar mais, deixar para janeiro, tentar fazer aquilo que todos os outros clubes fazem com o Cruzeiro, que é o quê? Tentar criar um leilão pelo atleta, ver se aparecem outras propostas. Eu vejo o Giovani como um jogador tecnicamente interessante e quando a gente compara o que era o Giovani Jesus lá no início do ano e o que é o Giovani Jesus no final da temporada, a gente vê uma evolução muito nítida nesse atleta e eu acho que ele poderia continuar evoluindo nos próximos anos. Então, o valor dessa venda não me deixa muito satisfeito. Mas, né, a gente sabe, o Cruzeiro precisa vender, vai manter um percentual do jogador, certamente o atleta vai receber um aumento salarial importante também. Então, assim, se tá indo embora, paciência, o que a gente pode fazer? Mas bato mais uma vez nessa tecla, a diretoria do Cruzeiro, ela não sabe valorizar os seus jovens jogadores. Esse era um problema das gestões anteriores e continua sendo um problema atual. Parece que o Cruzeiro, ele exala desespero numa mesa de negociação, né? Sempre que chega uma proposta, parece que o Cruzeiro não negocia, ele simplesmente vende por aquilo que aparecer, e isso me incomoda. Mas pro Giovani Jesus eu acho que a gente só pode desejar o melhor, né? Desde que chegou sempre foi um cara a mostrar muita vontade com a camisa do Cruzeiro, né? Muita vontade de virar jogador, né? Porque é um cara que já tinha passado aí em Clube do Paraná, já tinha jogado em Portugal, tinha passado pela base do Palmeiras e ele agarrou realmente essa oportunidade no Cruzeiro, né? Uma oportunidade que quase não apareceu, mas ele se firmou, conseguiu jogar. E, gente, há um ano atrás, o papo era que o Giovani Jesus seria dispensado pelo Cruzeiro, né? Foi o clube ter um treinador que acredita que dá oportunidade de sequência, o cara tá agora sendo vendido por alguns milhões de reais. Então, assim, vamos valorizar a base do Cruzeiro, a gente tem talento sim, e tem muitos outros jogadores lá no Sub-20 que podem render dinheiro pro clube se o Cruzeiro souber aproveitá-los, tá?
Tudo de melhor para o Giovani então, mas eu não gostei dos valores da venda e do momento. Acho que o Cruzeiro poderia ter esperado um pouco mais para tentar barganhar e receber mais grana em janeiro. E quem deve chegar ao Cruzeiro é o atacante Matheus Davó, de 23 anos, que pertence ao Corinthians e disputou a última temporada com a camisa do Bahia. Em 2022, ele jogou 40 partidas pelo Bahia, marcando 10 gols e dando 4 assistências. Segundo Samuel Venâncio, que foi quem trouxe essa informação, o Davó viria para o Cruzeiro em moldes similares à contratação do Matheus Vital. Tá? O Cruzeiro não paga nada para trazer o atleta e o Corinthians mantém um percentual dos direitos econômicos, né? Ele que tem vínculo com o Corinthians até o final de 2023. E eu vi aí nas redes sociais muita gente criticando a contratação. Não acho que o Matheus Davó seja um jogador ruim, tá? Ele é um cara para fazer a diferença, o camisa 9 do Cruzeiro para a Série A? Não necessariamente, mas o Davó fez uma Série B muito boa com a camisa do Bahia, com alguns gols muito importantes no acesso do time, e é um jogador que tem essa polivalência que o Pessolano tanto gosta, né? Ele jogou nessa última Série B mais como centroavante, mas em outros momentos jogou como um atacante mais pelos lados. Inclusive quando ele surge lá no Guarani, salvo engano, ele não era propriamente esse atacante, ele era mais um ponta, um cara habilidoso. É fato que não é um jogador experimentado em Série A de Campeonato Brasileiro, então isso demanda alguma observação. O Davó jogou apenas 4 jogos no Brasileirão de 2020, inclusive marcou 2 gols, tá? Um contra o Inter e um contra o Atlético Mineiro. Isso é um bom indício. Não vou negar que tô com a pulga atrás da orelha com essa relação muito próxima entre Cruzeiro e Corinthians, né? Com o Cruzeiro aceitando jogadores que o Corinthians não quer, especialmente o Matheus Davó e o Vital, tá? Mas gostaria muito que pudesse vir algum jogador que nos ajudaria de fato, né? Como eu acho que seria, por exemplo, o zagueiro Raul Gustavo, mas esse aí é bem complicado vir, até porque tem mercado na Europa. Porém, eu não trato o Matheus Davó como um pereba, um jogador inútil. Acho, inclusive, que o Cruzeiro precisaria ter ali uma alternativa de centroavante de mais mobilidade, né? A gente tem o Edu, que é um fazedor de gol, a situação do Rafa Silva está indefinida, e o Matheus Davó pode ser uma peça útil de elenco. É claro que ele não chega para ser o cara do Cruzeiro, mas ele pode sim ser um jogador útil e se render bem pode virar titular, gente, é o campo que fala. E uma notícia que não passa diretamente pelo Cruzeiro, mas pode nos beneficiar, envolve o meia Maurício do Internacional. Alguns portais, entre eles o Gol.com, citam uma proposta da Atalanta da Itália pelo meia e o Internacional pede 8 milhões de euros para liberá-lo. E eu nem acho que 8 milhões de euros seja um valor assim tão absurdo, tá? O Maurício terminou muito bem o campeonato, fazendo belos gols, acho que é um jogador que está bem valorizado. Mas eu me peguei aqui fazendo as contas, né? O Cruzeiro tem aí 30% dos direitos econômicos do Maurício, segundo o último balanço que foi divulgado. Pela cotação de hoje, 8 milhões de euros daria aproximadamente 44 milhões de reais. Fazendo aí o noves fora, né? Tirando 30% desse valor, o Cruzeiro poderia receber mais de 13 milhões de reais pela venda do Maurício. Isso aí se a negociação for concretizada nesses moldes, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês: será que vale a pena apostar em categoria de base ou será que vale a pena a gente buscar jogadores medalhões, né? Igual teve aí papo de Tyson, né? Que tiraram do nada para lugar nenhum. O Alex Teixeira, que o Cruzeiro tá interessado, inclusive eu não sei porquê. Será que não vale mais a pena acreditar nos moleques da base do que ficar contratando jogador velho com salário alto? Ah, Emerson, mas não se monta um time só com jogador da base. Eu questiono isso, mas eu até concordo. Só com jogador da base não se monta time. Mas o Cruzeiro já tem uma estrutura de time, né? Eu acho que a gente poderia botar mais essa molecada para jogar, especialmente no Campeonato Mineiro, melhor do que ficar contratando qualquer um que passar em frente à Toca da Raposa, igual acontecia até pouquíssimo tempo atrás. E a minha torcida com relação ao Maurício é que não apenas a Atalanta, mas outros clubes europeus mostrem interesse nele, façam um leilão do cacete, ele seja vendido por 10 vezes mais que isso, para que o Cruzeiro receba ainda mais pelo percentual que tem, né? Por esses 30% aí. Então aguardemos, essa não é uma negociação que passa pelo Cruzeiro, né? O que acontecer, a gente só recebe ou não o percentual da negociação, mas o Maurício é um jogador que poderia e deveria ter sido melhor aproveitado pelo Cruzeiro, não foi, mas ainda pode gerar aí um troquinho pra gente, né? Um troquinho maior do que a gente conseguiu receber em qualquer negociação, para mostrar como o Cruzeiro vende mal seus jogadores. E para fechar também, falando em jogadores jovens, a CBF anunciou nessa quinta-feira os convocados para a disputa do Sul
Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer entre 19 de janeiro e 12 de fevereiro. E o Cruzeiro terá 2 representantes lá na Colômbia. O zagueiro Everton, que fez 2 partidas pelo profissional do Cruzeiro na temporada, jogou 34 vezes pelo Sub-20 e marcou 3 gols, sendo um deles na decisão do Campeonato Mineiro contra o América. E o lateral esquerdo Kaique, que jogou 28 partidas pelo time Sub-20, marcou 2 gols e deu uma assistência, e fechou a temporada sendo útil ao time principal do Cruzeiro. Ele jogou 6 partidas e deu uma assistência na Série B, inclusive. Teríamos 3 jogadores na seleção se o Vitor Roque não fosse um traíra do caralho, né? Porque ele também foi convocado e vai disputar, como o Endrick do Palmeiras, o Marcos Leonardo do Santos, o Andrei do Vasco. Tem muito moleque bom nessa seleção Sub-20, e aquele negócio que a gente já tinha falado em outras oportunidades, né? O Cruzeiro precisa ter reposição no elenco principal, porque o Kaique servindo a seleção, fica só o Marquinhos Cipriano como lateral esquerdo. Agora, com essa saída do Giovani, a gente só tem o Wesley Gasolina para lateral direita também, então o Cruzeiro precisa de alternativas aí para as 2 laterais. Imagino que vai chegar gente, né? Eu só espero que sejam jogadores melhores do que esses que estão saindo definitivamente ou temporariamente, né? O Kaique ainda é um garoto, ainda não se firmou no profissional como o Giovani, mas eu acho que talento, o Kaique tem até mais, assim, ele é um cara que tem um potencial imenso. E o Everton tá entrando agora no seu último ano da categoria Sub-20, né? Então a gente espera que depois do Sul-Americano ele seja aproveitado aí no elenco principal do Cruzeiro, que ele consiga se firmar para ser mais um atleta nos ajudar aí tecnicamente e no futuro financeiramente também, tá? O Everton é bom zagueiro, o Kaique é bom lateral esquerdo, tem muita gente boa, tá? O Cruzeiro vai ter um time legal na Copinha e a gente vai poder observar um pouco mais a partir do dia 2 de janeiro, que é a nossa estreia e nosso aniversário. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!